E aí? Cadê você? Olá, Oi, você tá me sim, ouvindo? tô ouvindo. Tás me escutando Ah, direitinho também? Áudio, som. tá direitinho. Tá. É porque eu não tô usando fone. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Tá, dá pra ouvir direitinho. Então tá. E Oi, aí, vamos. gente! Boa noite, pessoal. Que bom! Que bom! Tem muitas pessoas entrando ainda. Somos verdinhas aqui. A gente não sabe muito bem como levar essa live, mas a gente vai aprendendo juntas aí. Isso, é a nossa primeira live, gente. Então, tenham paciência. Tem que dar um desconto. E aí, Mari? Vamos começar? Ok, espera mais um pouquinho. Vamos começar. Vamos começar, né? Que aí o povo vai entrando. Devagar a gente começa se apresentando. Certo. Boa noite. Vá lá, comece você. Tá, bem, gente. Eu sou Mariana, eu comecei a estudar para defensoria, né, em 2015, mais ou menos, para o cargo de defensora, porque eu ingressei na instituição. Eu era servidora da Defensoria do Rio, eu passei em 2014 e eu tive a honra de trabalhar com o Franklin. O Franklin é, para quem não sabe, o Franklin Roger é o rei dos princípios institucionais da defensoria. Ele tem um livro que é o básico para você poder passar na defensoria, você tem que ler. É do Franklin Roger e do Diogo Esteves. E eu tive a honra de trabalhar com Franklin, e a partir daí eu comecei a fazer as provas para defensor, né? E agora, na verdade, eu sou oficial de justiça do Estado do Rio de Janeiro. E também fui nomeada defensora pública do Espírito Santo, mas acabei não tomando posse lá. E já fui aprovada na DPU, na Defensoria do DF, que foram bancas CESP, né? Por isso que a gente está aqui para falar um pouquinho desses segredos da banca CESP. E também, em 2013, quando eu comecei a estudar, eu também fui aprovada para analista do MPU, que também foi banca CESP. Então, eu até gosto da banca CESP, na verdade. Eu gosto da banca CESP. Então, a gente vai aqui falar um pouquinho sobre a preparação da DPU, da banca CESP, como conciliar as defensorias estaduais com a Defensoria Federal, né? E agora minha amiga Marília vai falar um pouquinho dela para vocês. Bem, pessoal, meu nome é Marília, eu sou advogada e também estou estudando para concurso já há um tempo. Me formei em 2014.2. Na verdade, eu comecei estudando para as carreiras federais, da Advocacia Federal, né, da AGU. Mas aí a vida me levou para as defensorias, começou lá nos estudos para a DPU. E desde então, desde o concurso da DPU, que foi em 2017, terminou em 2018, eu estudo só para a Defensoria Estadual. E aí, assim como Mari, eu fui aprovada na DPU, na DPDF e também na Defensoria de Minas Gerais. E continuamos na luta, né, Mari? A gente só para quando estiver lá com a toga verde. A gente quer colecionar defensoria, na verdade. Então, eu queria falar um pouco com vocês rapidinho sobre uma questão, porque, na verdade, quando eu comecei a fazer defensoria, lá em 2014, quando eu entrei no cargo de analista da Defensoria do Rio de Janeiro, de servidora, ao mesmo tempo na verdade, eu consegui a aprovação desse cargo porque eu estava estudando para a DPU há muito tempo atrás, a DPU de 2015.
E foi a minha primeira prova de defensor. Eu estudei 2014 para a DPU de 2015 e esse estudo que me gerou a aprovação no cargo da Defensoria do Rio. Então, para vocês verem que dá para conciliar. Como servidora, que eu estou querendo dizer. Eu consegui passar para servidora da Defensoria do Rio, mas eu estava focada na DPU, que foi o meu primeiro concurso de defensor. E nessa minha prova de 2015, eu nunca tinha feito prova de defensor, fiz a prova e naquela época a Banca CESP fez uma prova, tudo junto no final de semana. Então, sábado você ia fazer objetiva e domingo de manhã e de tarde você fazia discursiva. E você ia fazer a discursiva sem saber se você tinha passado, né? E nessa prova foi a minha primeira prova de defensor e eu passei para discursiva com uma nota boa até e quase fui para oral, porque tinha que fazer 60 pontos para ir para oral. Eu fiz 57 pontos e recorri, mas só ganhei um ponto, fiz 58, então eu quase passei na minha primeira prova de defensor. Mas as coisas não são fáceis assim, né? O caminho já estava indicando que eu ia ter uma longa batalha. Mas por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, eu comecei a estudar para a Defensoria com a Defensoria Federal. Eu não comecei a estudar pela estadual e fui para a federal. Eu comecei pela federal, entrei na instituição como servidora do Estado, da Defensoria do Estado, e aí eu fui fazer as defensorias estaduais. Mas já com essa experiência da DPU, mas que eu não passei. Eu fui tentar de novo em 2017 e aí a gente conseguiu. Era para você me conhecer. É onde eu conheci a Marília, na prova oral. Então, diferente de Mari, eu comecei a estudar, como eu já disse, para as carreiras da AGU, né? Até inspirada numa prima minha, que é procuradora federal. E aí, quando teve notícias, né, que ia sair o edital da DPU em 2017, por que não, né? E comecei a incluir na minha preparação, como eu já tinha uma base do edital da PGF, eu comecei a incluir no meu estudo as matérias da DPU, eleitoral, penal, militar, processo penal militar, essas matérias, né? Que o edital da DPU é um mundo. E aí, no decorrer do concurso, na segunda fase, na oral, eu me encontrei naquela carreira. Eu vi que era aquilo que eu queria para minha vida e, a partir de então, comecei a estudar para as carreiras de defensoria estadual. E desde então só faço prova de defensoria estadual. Aí veio a defensoria do DF e a defensoria de Minas também, que são provas, como o Mari disse. A do DF foi bem parecida com a DPU no sentido não das matérias a cobradas, né, mas da questão de ser prova CESP. E eu até também gosto da CESP, até pela organização da banca, porque você já sabe o que esperar da banca CESP. Eu digo a Mari, a gente fez uma prova, a Defensoria de Minas não foi CESP, a gente viu o quanto a CESP merece ser valorizada. É mais previsível. Total. Você já sabe o que esperar, né? Isso, apesar de tudo, você sabe o que esperar. O que é ruim da CESP é que você erra, você perde a certa, né? Quando você erra uma questão, você perde uma questão certa. Mas a CESP, ela tem o seu lado bom, que é você sabe como se preparar para a CESP. Você tem como se preparar para a CESP. Então, você vai com aquela sensação assim, eu fiz o que eu podia fazer e vamos dominar a CESP. Exatamente. Com relação à banca CESP, né, o que eu falo, assim, que eu acho que é fundamental na prova objetiva é focar em questões e também nos informativos, em todas as fases do concurso, seja ela objetiva, discursiva e oral. Os informativos são imprescindíveis. O site do Dizer o Direito, né, é uma ferramenta excelente e ajuda demais com os informativos do STF, do STJ, mas para a DPU também é preciso estudar os informativos do TST. Além de súmula e OJ, também os informativos do TST. E aí, eu e Mari, a gente usou de ferramentas distintas. Eu fiz um resumo próprio a partir do próprio informativo disponibilizado no site do TST. Mari vai falar aí a forma que ela fez. Então, CESP primeira fase, objetiva, certo e errado. O que você tem que focar? Letra de lei e informativo. Cai muito informativo no CESP. Em 2013, quando eu fui fazer a prova da MPU,
que eu passei para o MPU como analista, mas não passei muito bem classificada, passei em cento e alguma coisa, eu vi onde eu estava errando na CESP, porque eu tinha que ler os informativos, cai muito informativo. Então, banca CESP, primeira fase, lei e informativo. A segunda fase, vocês têm que saber o informativo, mas vocês também têm que saber criticar a jurisprudência, porque vocês vão fazer uma prova discursiva, né? Então, mas o informativo sempre permeia toda a prova, inclusive na oral, também cai muito informativo na oral. Com relação aos informativos, a jurisprudência, de um modo geral, do TST, o que eu fiz? Como estudar trabalho para a DPU? Eu fiz o seguinte, eu lia a letra de lei da CLT e quando eu chegava num artigo que tinha... Porque assim, gente, vocês não precisam saber trabalho a fundo, vocês vão fazer uma prova para uma defensoria. Então, vocês não precisam saber trabalho a fundo, militar a fundo, processo militar a fundo, eleitoral a fundo. Não precisa, vocês têm que ter uma noção, entendeu? Eu sou uma pessoa muito generalista, eu não sou especialista em nada, eu sei um pouquinho de cada coisa. Então, assim, como está o trabalho? Lê a CLT, leu a CLT, vê quais são as súmulas do TST que tem a ver com aquele artigo, lê. Marca as súmulas mais importantes que mais caem, porque pelas questões vocês conseguem avaliar isso, quais são as súmulas que mais caem. As OJs, que são as orientações jurisprudenciais, também vocês conseguem ver. No próprio código mesmo, eu fazia o seguinte, eu ia na letra de lei, via quais eram as OJs e as súmulas que tinham a ver com aquele artigo e lia. E também, eu usei também um site que eu não sei se ainda tem, que eu realmente não estou mais dentro do trabalho depois da DPU, eu só fiquei na Defensoria Estadual. Mas também tinha um site, Os Trabalhistas, que eu via jurisprudência de lá. E também... com a nossa prova oral, ela foi um pouco depois que a reforma trabalhista começou a valer. Então, a gente ficou muito louca, né, Marília? Porque a gente não sabia se ia cair, o trabalho antigo, se ia cair o novo, e a gente começou a estudar a reforma para oral em cima da hora, e a gente confundia tudo. Eu acabei comprando um livro de jurisprudência do TST, que eu acho até que é bom para vocês terem para a primeira fase, que é da Juspodium, é um livro de informativos. Eu até depois divulgo o livro, se vocês quiserem. Se vocês quiserem, eu até coloco o livro. É um livro de informativos, súmulas, separado por temas. Então, da Juspodium, mais ou menos assim. A grossura. Eu acho que vale a pena ter também. Mas, assim, não precisa saber aprofundado. Tem que saber o que mais cai, tem que saber o que está na CLT e as OJs e as súmulas correspondentes. É isso aí, Mari. Até, assim, falando da preparação específica para a objetiva da DPU, a gente sabe que é um mundo de matérias, né? A DPU tem mais de 20 matérias no edital. Tudo que você imaginar, pense aí em uma matéria, essa matéria é cobrada na DPU. Então, a gente tem que ter estratégia para a prova objetiva. Não dá para a gente querer abranger todos os assuntos, aprofundar em tudo. Tem que ser um generalista, como a Mari falou. Tem que saber de tudo um pouco. E também saber focar naquilo que cai. E como é que a gente sabe focar no que cai? Como é que a gente sabe o que cai? Fazendo questão. Aí, a ferramenta do Q-Concursos é importantíssima. Ou se você tem livro de questões também é importantíssimo, porque a partir daí a gente consegue saber no que focar e no que vale a pena focar o estudo, né? E aí facilita demais a vida da gente, sobretudo nesses concursos que tem muito assunto, muita matéria. Isso. E também, na DPU, vocês sabem que tem uma parte que é, tipo, humanística, que é sociologia, filosofia e ciências políticas. Eu tinha recebido, naquelas perguntas que eu abri ontem, eu recebi perguntas de como estudar essa parte para a DPU. E, então, gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Essa parte eu deixei para o final. Eu fiz assim, eu vou estudar o direito. Primeiro, assim, eu já tinha mais ou menos o direito básico, as matérias básicas mais ou menos consolidadas. Aí eu incluí o militar, né, o eleitoral e o trabalho. E essa parte de sociologia, filosofia e ciências políticas eu deixei para o final mesmo, para a última semana
antes da prova, a última semana antes da prova, o que eu fiz? Eu ia lá no edital e olhava, por exemplo, assim, positivismo, positivismo jurídico. Aí eu ia, jogava na internet e pegava uma frase, resumo daquela ideia, entendeu? Por exemplo, diga aí, Marília, o que tinha mais no edital, para eu lembrar, para poder falar como é que a gente fazia? Ah, não lembro não, Mari. Mas não façam isso em casa, tá? Se tiver tempo, estudem. Não, gente, mas é porque assim, não dá tempo, é muita coisa. Aí, pra Não você dá. ir sem saber nada de humanística, você tem que ter uma estratégia. Eu tô falando sendo Exatamente. realista. Aí, o que eu fazia? Eu jogava lá, por exemplo, eu abri aqui, tipo, direito como ciência. Direito como ciência. Eu jogava no Google, direito como ciência. Aí eu tentava fazer um parágrafo, resumo do que é isso, direito como ciência, para ter alguma noção de alguma coisa. Mas o certo é ler os materiais, né? Os autores, por exemplo, Kelsen, né? Tem que ler, Marx, tem que ler, mas não dá tempo de ler tudo. Então eu fiz isso. Fiz isso Ah, e deu certo. não, o meu estudo também nessa parte aí foi bem enrolado. Eu li algum resumo, assim, só para igual a Mari, só para ter uma noção e ir para a prova na fé. Até porque a gente fez isso, não é aconselhável, mas a gente tem que ter estratégia, né? Porque a gente não sabia se ia cobrar na segunda fase, se ia cobrar na oral. E aí, se viesse, podia ser muito mais aprofundado e a gente dançar. Mas ainda bem que, pelo menos, eu não tinha Então, nenhuma questão na oral eu já imaginava. Eu já que imaginava que não ia ser viria. assim, porque eu fiz a prova em 2015. E na prova em 2015 foi como eu falei para vocês, foi objetiva no sábado e domingo era discursiva de manhã e de noite e de tarde. E não tinha, já estava previsto que não ia ter essas matérias na discursiva, então é só na objetiva mesmo, entendeu? Então eu falei, olha, eu não tenho tempo para estudar tudo. Até porque agora, nessa segunda vez que eu fiz a DPU, eu já trabalhava na defensoria, eu trabalhava 8 horas por dia e ainda ia estudar. Então não tinha tempo de ver tudo. Então eu fiz essa estratégia. Eu deixei essas matérias para o final, essa parte de humanística. Na última semana da prova, eu olhei o edital, olhei assim, pô, o que eu não tenho noção nenhuma? Positivismo jurídico, nós que somos do direito, a gente tem noção. Então, assim, eu chutei esse exemplo aqui, não foi muito bom, porque a gente já tem noção do Kelsen, a gente sabe da teoria dele. Mas tinha outras coisas que eu não lembrava, e aí eu jogava lá. Eu jogava, tipo, liberalismo igualitário de Rawls. Eu não lembrava. Eu jogava na internet e via um parágrafo resumo disso. Foi isso que eu fiz, porque eu tinha que trabalhar 8 Deu horas, certo. estudar para DPU 23 matérias de DPU, né, gente? 23 E fazia disciplinas exercício, viu, de gente? DPU. E Pois é, fazia ainda exercício. tinha que malhar. Pois é, porque tem que fazer exercício, senão você Dá fica tempo louco para e não vai tudo. render na prova, não. Dá tempo para E, tudo aí. e, gente, outra coisa também que vocês me perguntaram sobre CESP. Quando você não sabe, você chuta, você deixa em branco, o que você faz? E aí, Marília, o que você faz? Eu acho isso, não tem uma fórmula certa, sabe? Cada prova eu fiz de um jeito. Mas se você tá seguro no seu estudo, tá fazendo simulado, isso é até uma coisa importante, é você fazer sempre que puder simulado, fazer provas antigas, porque isso vai te dando a noção de como tá o teu nível de preparação. E aí, na hora da prova, sobretudo quando é CESP, é certo e errado, e você tem que arriscar ou deixar de arriscar, é importante porque você sentindo como você tá, como tá a sua preparação, o que você sabe, o que você não sabe, você ganha segurança para chutar. Aquela coisa que você tá aquela questão que você tá na dúvida, mas que tem aquele quê de não, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Tá naquela dúvida mais ou menos que tá quase uma certeza, é melhor chutar. E aí, nesses casos, eu deixava pouquíssimas questões em branco. Eu preferia arriscar. Quando eu tinha algum feeling assim da resposta, eu preferia arriscar. E na prova da DPU, eu só deixei 7 alternativas, se eu não me engano, foi 7 alternativas em branco. O resto eu chutei, Eu porque eu não deixei sabia. mais. Eu deixei mais. Gente, eu É, achei a minha prova para falar para vocês. Olha que gracinha. Então, gente, sabe quantas eu deixei em branco? Vou falar para vocês quantas eu deixei em branco. Deixei 18 questões em branco. 18 questões em branco e fiz 65 pontos para passar para a segunda fase. Foi uma nota boa, foi uma nota boa.
E é isso, tá vendo? Eu não deixei poucas como a Marília em branco, eu deixei só 18 em branco e vou falar para vocês qual foi a parte que eu mais deixei em branco. Não, na verdade, eu chutei algumas de ciências políticas, filosofia e tal, e valeu a pena, viu? Porque eu dei uma acertada aqui. Então, eu acho que depende muito dessa questão de chutar. Vocês têm que fazer o seguinte: quando você tem quase certeza, aí você arrisca chutar. Porque, por exemplo, eu não acho que tem que deixar muita questão em branco. Eu deixei 18, Marília deixou menos ainda, mas tem gente que deixa muito mesmo. Tem gente que deixa 50 questões em branco, e eu acho demais. E, inclusive, eu fico naquele dilema, assim, 18 em branco é muito, eu diminuo, chuto mais uma. Eu fiz isso na minha prova, eu fiz primeiro a prova toda e deixei em branco as que eu não sabia. Aí passei de novo, fiz uma segunda leva, aí fui avaliando o que eu ia chutar ou não. Aí fui vendo mais ou menos as que eu tinha certeza. Aí falei, olha, já tenho certeza de tantas questões. Eram 200 certo e errado. Aí eu tinha certeza de cento e pouco. Aí eu falei, vou chutar então, vou arriscar. Aí é na hora que você tem que ter esse feeling. Mas assim, se você tiver quase certeza, eu aconselho você a chutar. E no DF eu também achei a minha prova, que foi agora, né? Aqui. Tá aqui, eu guardo todas as provas. Eu deixei 17 em branco, então uma a menos que eu deixei na DPU. E fui para a segunda fase. Na objetiva, eu fiquei em 155. Os 300 primeiros, né? Que iam para. Os 300 primeiros que iam. Então, eu deixei 17 em branco e fui para a segunda fase em 155. Então, assim, não é tão bizarro você deixar a questão em branco, mas você também não pode deixar muita questão em branco, porque senão você não arrisca ganhar. Mesmo que você fique com medo de perder, é esse dilema. Então, também não pode deixar muito, senão você não vai fazer o ponto suficiente para ir para a segunda fase. É isso aí. E para ter essa noção, essa consciência, é o que eu disse, é simulado, fazer questão, porque aí você sabe quando o seu chute está funcionando. Que a Amanda falou aqui, chute consciente. Exatamente. E aí, Mari, vamos falar agora eu lembro que teve uma pergunta sobre por onde tu estudou direitos humanos. E aí, sim, verdade. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho eu acho que não tanto de bibliografia, mas até desfazer uma coisa que tem na mente de muita gente e achar que para passar em concurso público precisa se estudar por doutrinas pesadas e etc. Não. As sinopses da Juspodium suprem muito bem muitas das matérias e são, assim, excelentes. Já algumas matérias realmente requer um estudo mais aprofundado, até para as fases seguintes, né? Para discursiva, para oral. E é o caso de direitos humanos, que foi o caso da pergunta que foi feito para a Mariana. Eu estudei por André Carvalho Ramos. Eu li o livro e complementei com a jurisprudência de direitos humanos de Caio Paiva. Eu acho que Mari seguiu o mesmo caminho. Isso, gente, direitos humanos para a Defensoria Pública estadual, federal, sobretudo estadual. Direitos humanos caem muito na Defensoria Estadual, né? Agora quem vai fazer Sergipe, vocês têm que saber que não pode deixar de estudar a jurisprudência da corte, os casos da comissão. Os casos brasileiros são muito importantes, vocês têm que estudar. Também tem que saber os outros, mas os brasileiros não podem deixar de estudar de jeito nenhum. Então, assim, tem que estudar jurisprudência internacional. O livro do Caio, eu que eu uso, o livro do Caio e o André também, que Marília falou. Eu acho que são os 2 livros imprescindíveis para direitos humanos. Isso aí. A Isabela falou aqui de fazer uma leitura de tratados. Muito. Para a primeira fase, tem que ler tratado. Tem que ler. Os mais importantes. Porque cobra. Eu não lembro direito se na CESP caiu muito tratado. Mas, por exemplo, eu fiz Defensoria do Espírito Santo. Eu cheguei a ser nomeada lá, mas não fui. E na Defensoria do Espírito Santo, eu lembro que caiu nas alternativas, não era CESP, né? Era FCC. E aí caía muito texto do tratado. Caía tratado. Então tem que ler tratado sim. Dá uma lida no tratado. Eu acho que esse perfil de cobrar tratado é mais da FCC. Eu não sei, eu nunca fiz prova FCC de defensoria. Quem pode falar aí com
mas é bom saber o tratado, porque É, pode ser que caia. Agora realmente eu não estou lembrando se caiu na CESP, caiu algum tratado. Mas, por exemplo, na Defensoria da Bahia caiu, que foi esse FCC, a Defensoria do Espírito Santo caiu, no Paraná caiu. Então, é relevante saber letra de lei de tratado. isso. Aí, Lidiana está perguntando qual o nome do autor da Sinopse de Direitos Humanos. A gente estudou, não foi por sinopse, foi pelo livro de Direitos Humanos de André Carvalho Ramos. Isso. Eu fiz um resumo do livro dele. E aí eu fiz um resumo do livro dele, assim, para a vida. Aí, quando chega perto de uma prova de defensoria, eu pego esse resuminho e dou uma lida nele. É isso que eu fiz. Um resumo do livro dele e as decisões da jurisprudência que podem ser também estudadas pelo livro do Caio Paiva. Até voltando para esse assunto de como estudar, né, cada matéria, você falou que fazia resumo Fazia. das matérias. E eu acho que é uma coisa muito importante. Cada um tem sua forma de estudar, certo? Não tem forma de estudar certo e errado. Isso foi uma coisa que eu aprendi na minha preparação. Porque eu tinha uma forma de estudar que muita gente considerava errado. Porque eu, no começo, zerada, quando eu comecei a formar minha base, aquelas matérias administrativo, constitucional, civil, processo civil, eu pegava a matéria e esgotava para passar para outra. E eu ia fazendo o resumo dos livros. Essa era a minha forma de estudar. Demorou, demorou. Eu fiquei ansiosa, porque eu queria esgotar o edital e você ficar preso numa matéria te deixa ansiosa, mas no final eu acho que para mim valeu a pena, porque eu fiquei com todos os resumos, então isso me ajudava bastante a revisar, principalmente nessas fases que a pessoa tem que ver o edital todo em uma semana, que é oral, discursiva, ajudou bastante. Já a Mari tem outra forma de estudar, então é para vocês verem que não tem fórmula mágica, não tem forma certa de estudar, é a forma que você tá absorvendo conteúdo e tá dando A certo nossa para você. forma. Isso. A nossa forma de estudar foi diferente. Eu nunca peguei assim o edital, eu nunca fiz isso. Peguei o edital, hoje eu vou estudar. Na verdade, eu vou ficar estudando direito administrativo até esgotar direito administrativo para passar para direito constitucional. Eu não fazia isso. Eu pegava o edital, olhava. Primeiro eu estudava assim, pegava o edital. Aí eu olhava assim, quais são as matérias que eu menos sei? Das básicas, né? E na DPU tem aquelas outras, mas assim, focando nas matérias básicas. O que eu menos sei? Aí eu olhava, esse ponto aqui de direito constitucional eu não sei direito, então eu vou estudar ele. Aí eu estudava ele. Aí depois eu ia, agora eu vou estudar esse outro aqui que eu não sei. Aí o que eu fazia? Eu mesclava as matérias. Eu não saía esgotando todo o edital de direito constitucional, depois todo o edital de direito civil, depois todo. Eu não fazia isso, não. Eu ia primeiro estudando o que eu não sabia, aí já vi mais ou menos o que eu não sei, vou revisar o que eu já sei. Aí passava, fazia esse ciclo de novo. Agora sim, falaram aqui como revisar na reta final. Depois de uma base montada, depois que você já tem segurança naquelas matérias bases, eu acho que eu, pelo menos, mudei minha forma de estudar. Eu usava o cronograma dos ciclos. Para mim era muito bom, servia bastante, porque ele mescla as matérias no decorrer do dia e encaixa revisões e questões no decorrer da semana. E passando por várias matérias, não totalmente diferente da forma que eu comecei a estudar. E isso, depois que você já tem uma base montada e seu estudo se torna um estudo de revisão, ajuda bastante também. Dá para você ir adequando o seu estudo. Então, eu reforço aqui, não tem isso de fórmula mágica. Você vai adequando e você vai achando sua forma aí de estudar. Eu assim, para mim, véspera de primeira fase. Eu sempre faço a mesma coisa. Sempre. Eu leio assim. Uma semana antes da prova, eu leio lei e jurisprudência. Eu vou pincelando as jurisprudências que eu acho mais importante e eu vou revendo os artigos. É isso que eu faço uma semana antes da prova de primeira fase, seja CESP, FCC, Fundeb, qualquer uma. Aí eu faço isso. Por exemplo, todas as provas de primeira fase que eu fiz da defensoria, eu passei para a segunda fase. Todas, todas. Eu fiz defensoria de São Paulo. Não, mas é porque é importante falar isso, porque antes, quando eu não fazia, eu não estudava direito, assim, direito no sentido de entender que a lei e a jurisprudência é realmente o núcleo básico. Então,
Isso é realmente muito importante. Então, antes disso, eu não eu passava para cargo de analista, mas passava mal posicionada, e aí eu comecei a estudar para defensor, que é uma carreira acima de analista, e eu comecei a passar para todas as segundas fases. Não teve nenhuma que eu fiz e não passei para a segunda fase. E eu fazia isso, uma semana antes da prova. Eu ia ler lei e dava uma olhada nas jurisprudências que eu achava mais importante. Mas por quê? Eu já tinha consolidado a jurisprudência também. Então, eu não focava muito em ficar estudando jurisprudência na véspera, não. Eu só olhava algumas mais importantes e focava muito na lei. Porque ao longo do ano, a gente tem que tirar um dia para ler informativo. Pode ser um dia, sei lá, domingo. Domingo eu vou ler informativo. Tem que ler. Aí você vai... Eu ia lendo, ia fazendo um resumo. Depois eu comecei a escutar os informativos por áudio, porque eu estava trabalhando, não dava tempo de ler. E aí, na véspera da prova, eu lia a letra de lei e pincelava os informativos importantes. Eu fiz como Mari. Na véspera de prova, anterior, eu vou ler no meu Vademecum os artigos que eu marquei, que são os artigos mais cobrados em prova, que eu sei fazendo questão. E também dou uma lida nos informativos, aquele do Dizer o Direito, né? Que ele disponibiliza geralmente uma semana antes da prova, a revisão final para a prova. Geralmente eu dou uma olhada ali e é isso aí. Tem mais alguma coisa que a gente tem que falar sobre as perguntas que tinham feito? Então, como selecionar as leis que vai ler? Sabe o que eu fazia, Bruno? Eu tentava ler o máximo possível. Por isso que eu tirava, tipo, uma semana antes da prova. A semana anterior eu pensava assim, bem, hoje é segunda-feira. Hoje eu vou ler a Constituição Federal. Aí eu pegava os artigos que eu já tinha marcado. Por quê? Por que eu já tinha marcado vários artigos? Porque eu já tinha feito muita questão. Então, o meu código já está bisurado. Eu ia lá no artigo e lia. Aí, na terça-feira, eu vou ler o Código Civil. O Código Civil é enorme, né? Então, não tem como ler todos os artigos. Aí você vai lendo o que você já percebeu que mais cai. Por isso que é importante fazer a questão, porque aí você vai vendo quais são os artigos que têm mais incidência para cair em prova. E aí você vai lendo assim. Aí no outro dia você lê o Código Penal, mas você não pode. Eu acho que a lei, para uma revisão assim de véspera, eu acho que é uma coisa segura. Porque muita gente fica vendo um monte de coisa, confunde tudo, se enrola e aí você perde a base. Então, eu acho assim, véspera de prova, você não vai aprender mais nada novo. O que você tem que fazer? Consolidar o que você já sabe. E o que é mais importante é a lei e a jurisprudência. Isso aí. Isso aí, Mari. Vamos falar um pouco agora das discursivas, CESP. Ah, sim! Gente, a discursiva CESP, vocês sabem o terror que é a discursiva CESP? Que tira muito ponto de português. É verdade. Inclusive, se eu não me engano, o Ouse Saber tem um curso agora específico para português de discursiva CESP, porque em todas as provas que eu fiz, o português derrubou muita gente na segunda fase. E, assim, é importante saber e é importante dar uma estudada em português se você não se sente seguro, porque derruba muita gente de verdade. Mas, assim, nada derruba, né? Mas nada que... Gente, eu peguei a minha prova. Olha só. Não, mas é para vocês saberem que realmente o português tira muito... eles tiram muito ponto. Eles tiram ponto de grafia, morfossintaxe, pontuação, propriedade e vocabulário. E quando você cita o artigo de forma errada, eles tiram ponto também. Então, vocês têm que citar o artigo na discursiva exatamente igual como tá. Não tem o seu código. O código às vezes não faz remissão para outro artigo. O índice remissivo. Então, e você tem que citar na prova exatamente daquela fórmula. Porque às vezes você bota assim, artigo 191, parágrafo 3º. Aí tá errado. Você tem que ver exatamente como tá no código, ver lá se tem a vírgula, onde está a vírgula, porque eles tiram pontos de tudo. O CESP, na segunda fase, eles tiram muito ponto de português. E isso pode fazer você não fazer... Você pode ser eliminado da oral, porque você tem que fazer o mínimo, né, de pontos para ir para oral.
E por causa de Isso. português, vocês podem não passar. Então, isso é muito, muito ruim. Na DPU, eu perdi 20 pontos quase 20 pontos de português. E, não, sorte que eu fui muito bem no direito, porque senão eu não teria passado. E na SESP foi a mesma coisa, eles tiram pontos de português. Isso aí, mas deu Alguém tinha certo. feito uma pergunta. Deu certo. Alguém tinha feito uma pergunta aqui de se a gente estava estudando sozinha ou cursinho. Eu estudo mais sozinha. Eu faço os meus resumos, compro o livro, faço os meus resumos e estudo mais sozinha. Já fiz alguns cursos, por exemplo, para a DPU eu não fiz curso nem para prova oral. Mas agora para o DPDF eu fiz curso para prova oral e eu acho que mudou minha vida. Eu fiz para Minas também, curso para prova oral, e eu tive notas muito maiores, porque realmente a oral você precisa ter uma tranquilidade para falar. E nesses treinos você vai ganhando essa perspicácia de falar muito nervosa e tentar aparentar que está calma. Então, eu aconselho fazer curso para oral. Para oral, eu aconselho. Para DPU também, eu fiz um curso também. Porque quando eu comecei a estudar para DPU, lá em 2014, eu me inscrevi num curso chamado EBEG, porque eu mandava as questões escritas e eles corrigiam. Então, e aí eu fui para a segunda fase e quase passei para oral. Fiz 57, né? Precisava tirar 60 e foi com a EBEG. Aí, quando eu fui fazer de novo a DPU agora, de novo, para a segunda fase, eu fiz EBEG de novo e fiz o OUSE. Certo. No meu caso, eu fiz cursinho para objetiva, para DPU eu não fiz. Na época eu tinha um acompanhamento de um coach, Ricardo, e não fiz curso também para objetiva. Mas para DPDF e para DP de Minas, eu fiz o curso do ciclo, de reta final. Porque, como eu disse, o cronograma deles para revisão me ajudava muito. Já para discursiva, eu acho que tem que fazer cursinho. Como a Mari disse, para oral dá para ir sem cursinho. Ela foi sem cursinho e passou. Mas para discursiva, eu acho que tem que ter sim um cursinho, porque é um curso, né? Porque você consegue, com curso, as questões que eles cobram, além de treino, né? Treino é essencial. Você consegue treinar nos cursos e também você tem um direcionamento das matérias que vão ser cobradas, porque nessas fases, na discursiva e na oral, o foco da banca passa a ser mais voltado para a atuação da instituição. E às vezes, se você vem até de outras carreiras, é importante fazer cursinho, porque eles vão lhe direcionando, ó, a abordagem da instituição é essa. E aí, assim como Mari, eu fiz curso para as 3 orais. Eu nunca não me arrisquei sem curso, não tinha condições. E aí, a gente até se conheceu na oral da DPU, né, Mari? A gente se conheceu, na oral da DPU e aí todo lugar que eu ia fazer prova depois estava Marília. Aí eu ia para a segunda fase, estava Marília. Eu ia para a oral, estava Marília. E aí é isso. Alguém me perguntou aqui sobre livro, sinopse. Então, gente, eu estudei, eu uso a sinopse da JustPodium para algumas matérias. Eu tenho a sinopse de concurso para consumidor, que eu acho muito boa. Eleitoral também para DPU eu usei a sinopse. Deixa eu ver. Direitos difusos também, a coleção concursos da JustPodium. E na parte de direito penal, eu usei o livro do Sanches e fiz um resumo. Então, eu tenho o meu resumo que sempre quando eu vou estudar para alguma prova, eu vou e olho esse resumo que eu fiz do livro, como eu fiz também para direitos humanos. Tem vários livros que eu fiz resumo, então eu utilizo os meus resumos. Como Mari, eu também, a minha base dessas matérias-chave, né, que caem tanto DPU quanto DPE, eu fiz meus resumos, estudava algumas matérias, eu estudei por sinopse, algumas por uma doutrina mais completa, e fui fazendo meus resumos. E hoje eles são, assim, é muito bom ter resumo, porque você vai revisando de forma mais rápida, né? Torna o estudo até mais dinâmico. É chato, fazer resumo é chato, porque você passa um tempão lá naquela mesma matéria, demora para fazer, mas depois vale muito a pena. E depois vale a pena porque otimiza, porque depois é só você reler o seu resumo. E como você vai reler o seu resumo várias vezes, aquilo vai entrar na sua cabeça de forma mais rápida.
Na verdade, não acho que tem problema você usar material dos outros. Eu não tem gente que fala assim, nunca Uhum. pegue material dos outros. Porque eu não acho isso não, sabe, gente? Eu acho até que às vezes é bom para diversificar, porque às vezes você não aguenta mais ver seu resumo. Mas o que eu tô falando é o seguinte: quando sai o edital, perto da prova, é bom você olhar os seus resumos. Não que você não possa olhar dos outros, você pode, mas se você tiver os seus e você tiver, por exemplo, essas matérias, por exemplo, direito penal, que eu tenho meu resumo, eu não olho o material dos outros, eu olho o meu. Agora, se eventualmente eu tenho um resumo que não está muito bem estruturado ou que eu não terminei de fazer, aí eu uso material sem problema dos outros. Eu acho que não tem problema pegar um outro tipo de material. E o que mais que a gente tem que falar sobre material? Com relação a... Perguntou aqui sobre... Alguém perguntou sobre videoaula. É como a gente falou, né? Não Ah, tem sim, aquela é forma isso que eu certa ia de falar. estudar. Eu não vi videoaula. Eu não estudei por videoaula. Mas tem muita gente que estuda por videoaula. Eu tenho colegas que amam estudar por videoaula, que dá certo também. Até porque a pessoa, com base na videoaula, a pessoa vai fazendo os resumos, né? Também pode fazendo seu material de estudo a partir da videoaula. Então, se você tá se dando bem com videoaula, não vejo problema nenhum. Eu tenho uma opinião sobre videoaula. Eu acho o seguinte: videoaula é bom quando você não aguenta mais ler e é bom você ver, por exemplo, você lê, você não aguenta mais ler. Aí você vê uma videoaula, por exemplo, que já refresca. Porque eu acho que você tem que mudar às vezes, não adianta ficar. Eu acho que você otimiza o tempo sem ser videoaula. Quando você lê um livro e você faz um resumo daquela parte do livro, você está otimizando muito. Por quê? A videoaula, por exemplo, tem quatro horas de duração. Você vai anotar, vai virar muito mais do que isso. Só que quando você lê um livro, às vezes você lê muito rápido. Então é mais jogo, às vezes, você lê o livro do que você vê videoaula. Até sem fazer resumo, por exemplo. Se você marca, você sabe marcar bem, assim, de não marcar tudo que está no livro. Às vezes é mais rápido você lê o livro do que ver videoaula. Eu gosto muito de livro, mas eu não descarto videoaula quando eu não aguento mais estudar por livro. Porque às vezes tem um período que você está só lendo livro e é chato. Aí você, vou ver uma videoaula disso. Vale a pena diversificar. Ou então de uma matéria que você não sabe muito, para você poder fazer uma base. Aí vale a pena. Mas, assim, videoaula nas vésperas da prova, eu não aconselho. Também não. Eu não aconselho. Videoaula em véspera, não. É só para você ir fazendo base, tem tempo para estudar, aí tudo bem. Aí você diversifica livro com videoaula. Mas perto de prova, videoaula toma muito tempo. Não dá, não. Tem que consolidar a base. Isso aí. Ó, tem mais perguntas aqui. Os filtros para questões objetivas, era específico CESP ou Defensoria? Como era que tu fazia, Mari? Eu fazia todo tipo de questão. Não fazia. Não separava por banca. Porque eu queria treinar o que mais caía na defensoria, por exemplo. E aí eu não separava por banca, não. Até porque as provas elas não são sempre as mesmas bancas. Você tem que estudar para fazer uma base. Então, você não vai estudar só para CESP. Eu acho que é bom fazer questão CESP, porque você está focado na CESP. Aí vale a pena fazer CESP. Mas também não abandona as outras, não. Ainda mais quando não tem edital. Quando não tem edital, faz todos os tipos de banca. Porque aí você vai aprender, você vai ver o que mais cai. As defensorias se parecem muito. Mesmo que seja FCC, CESP ou uma banca própria, como foi agora em Minas, Fundep, por exemplo. Os temas que são cobrados, eles são temas que são importantes para a carreira. Então, você vai vendo pelas questões que você não pode abandonar uma banca, entendeu? É bom para você fazer a base. Isso, eu tive várias fases, na verdade. Teve fase que eu estava fazendo questão só CESP. Agora, sim, eu acho que, como o Mari falou, é importante você fazer questões de todas as bancas, sobretudo se você não sabe ainda qual é a banca do seu concurso. É importante estar preparado para todas elas, porque cada uma tem sua forma de cobrança. Mas aí, quando já saiu o edital, eu fazia só questão CESP, mas eu não colocava só defensoria.
eu costumava colocar as carreiras estaduais. Geralmente eu colocava magistratura, Ministério Público e Defensoria. E fazia as questões CESP, quando eu sabia que a banca já ia ser CESP, né? Quando eu não sabia, eu fazia de É. carreiras estaduais de todas as bancas. Eu não selecionava só Defensoria, não. Eu fazia das 3 carreiras. Quando você já sabe que é CESP, você foca mais na CESP. Mas, por exemplo, o edital ainda não saiu. Então você pode fazer, você pode não, você pode fazer, você pode fazer questão de outras bancas. Você pode fazer certo e errado, mas fazer também a múltipla escolha normal, que é a ABCD. Você pode fazer, porque aí você vai aprendendo com as questões, entendeu? Isso aí. Eu não fazia, mesmo sabendo que a prova ia ser certo ou errado, eu fazia a questão com a ABCDE. E aí eu, na minha cabeça, fazia, julgando cada assertiva, né? Fazia A, B, C, D, E. A tá certo ou errado. B tá certo ou errado. C tá certo ou errado. E aí fazia o mesmo efeito. Isso. Porque o que importa é você saber se está certo ou errado. Então, acaba que a múltipla escolha normal também te ajuda. Mas é o que eu estou falando. Sai o edital, foca mais no modelo SESP. Tem gente perguntando aqui de o que vocês acham para fazer. Vocês já acham do estudo apenas por questões? Então, a gente aconselha muito por questões, principalmente para a primeira fase, né? E para a segunda discursiva é outro tipo, mas também tem que treinar a questão. Mas eu acho que tem que ter uma leitura complementar, assim, ler um resumo da matéria. Porque se você fizer só as questões também, tem isso. Se você ficar só resolvendo a questão, vai que muda, não é previsível, mas vai que acontece que muda um pouco o padrão e eles começam a perguntar outras coisas que normalmente. Porque sim, e nos concursos acontece isso às vezes, né? Eles sempre se repetem os temas, mas eles às vezes querem surpreender os candidatos para tornar mais difícil e acaba pedindo um assunto que não é cobrado. Então, se você só ficar nas questões também, aí às vezes você está deixando de lado alguma outra questão de doutrina que é importante. Então, eu acho que você deve consolidar o material base, as matérias bases, saber o núcleo das disciplinas. Tem que saber, eu sempre falo, saber o básico é essencial. Vocês têm que saber o básico das matérias. Consolida o básico, não fica desesperado em saber tudo. Ninguém vai saber tudo, ninguém sabe tudo, nem as pessoas que acabaram de Isso aí. passar sabem tudo. E eu, Vocês têm que saber que tem que consolidar o núcleo básico das disciplinas, fazer questão e ler informativo. Não é uma fórmula para o sucesso, gente, mas são dicas que a gente já sentiu na pele. Eu senti na pele, porque eu fui estudar, eu comecei a estudar sozinha, não fazia cursinho, fui aprendendo tudo sozinha. Na primeira prova de concurso que eu fiz na minha vida, que foi para o TJ em 2012, eu olhei, eu tinha acabado de me formar e eu olhei e falei, gente, eu preciso decorar a lei, porque eu não sei responder as questões. Não dá para responder tendo ideia, você tem que decorar a lei. E aí, depois eu percebi que eu estava errando porque eu estava deixando o informativo de lado. Então, assim, não é uma fórmula, mas são coisas básicas que você não pode deixar de lado, que é ler a lei, fazer questão e informativo. E para a segunda fase, você tem que treinar a questão discursiva, fazer o esqueleto da peça, né? Fala um pouco aí, Marília, da segunda e, fase. é, e é por isso que também a gente não pode, pelo menos eu acho que não é viável estudar só por questão. Porque se você pode até passar na primeira fase, mas aí e nas fases seguintes? A gente não tem tanto tempo assim entre as fases, entre a objetiva e a discursiva, Isso. entre a discursiva e a oral. E nessas fases o estudo talvez não, o estudo precisa ser mais aprofundado. E aí não, o estudo de questão ele acaba sendo um estudo mais decoreba, né? E não vai te ajudar. Então é importante esse tripé que Mari falou. Tem que ler, tem que ter seu material de estudo base, fazer questão e estudar os informativos. Para as 3 fases. Isso. Isso. E na segunda fase, que é a discursiva, vocês vão fazer uma peça, né? E as questões. Como é que vocês vão fazer na hora da prova? Vocês vão olhar Tem gente que começa pela peça, tem gente que começa pelas questões, aí é um pouco individual de vocês. Eu olho a peça primeiro. Eu olho a peça primeiro e tento fazer.
Já aconteceu de eu olhar e falar, meu Deus, não sei qual é a peça. Ficar desesperada e ir fazer as questões. E depois voltar e conseguir fazer a peça, entendeu? Mas assim, o que é importante na peça e nas questões? Vocês têm que fazer um esqueleto antes de responder. Vocês têm que montar, leu a peça, faz o modelo lá, o endereçamento, tudo pequenininho, em tópicos depois, faz endereçamento, qualificação, a parte de pedir gratuidade, falar que a defensoria está sendo assistida pela defensoria, das prerrogativas, isso tudo tem que ter. Então, vai colocar isso e depois vai colocando os tópicos da parte do direito que você vai rebater. Para quando você for fazer a peça, não dá para fazer um rascunho perfeito, porque não dá tempo. Então, vocês têm que estruturar um esqueleto em tópicos e quando for responder, desenvolver. Porque, assim, o tempo é bem corrido. Isso aí. Quanto a conciliar, estou perguntando aqui se a gente conciliava a segunda fase com a objetiva. Eu não conciliei. Quando eu passei na DPU, foi que eu comecei a estudar para a segunda fase. Mas eu acho que Mari conciliou, porque ela estudou para a DPU 2015, e na DPU 2015 a primeira fase era junto da segunda. Isso. Isso, então, na minha primeira prova de defensor que eu fiz foi a DPU de 2015. E lá, quando eu estava estudando, eu estudei 2014 para a DPU de 2015. E aí, eu nunca tinha feito prova de defensor, mas eu já sabia que já tinha saído o regulamento, eu acho, então eu já sabia que a prova ia ser junta. Então, eu estudei, eu tive que estudar tudo junto. Eu ficava fazendo questão e peça e lendo letra de lei, porque sábado era objetiva e domingo era discursiva. E você fazia discursiva sem saber se tinha passado ou não. Mas aí você ia fazer. E aí eu tive que conciliar. Nas outras provas de defensoria que eu fiz, eu já fiz Defensoria de São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, e agora DF e Minas. Essas todas eu comecei a estudar para discursiva depois que eu fiz a objetiva. Porque assim, você faz a objetiva, aí você leva o seu canhotinho. Aí, quando você confere o gabarito, você já tem noção, às vezes não dá, né? Que às vezes você faz ali a nota de corte, mas se você achar que passou, eu aconselho já a começar a estudar para discursiva logo, treinar. Logo, não fique esperando sair o resultado, não. Você acha que passou, já começa a treinar as questões discursivas e as teses defensivas são muito importantes, porque agora, na segunda fase, não basta você saber os informativos e os julgados e as súmulas. Muitas das vezes, na defensoria, a gente tem que criticar essa súmula. Aí, o que eu aconselho? Normalmente, as provas da defensoria, no código, pode fazer... marcar os artigos, né? Normalmente pode marcar de marca-texto, não pode anotar, mas pode fazer uma marcação de marca-texto, por exemplo. Aí eu marcava as súmulas que eu tinha que... Normalmente tem um artigo no código e embaixo tem uma súmula que tem a ver com aquele artigo. E aí eu marcava a súmula que eu tinha que criticar. Entendeu? Por exemplo, tem uma súmula que fala que a atenuante não pode ficar... Você não pode diminuir... Atenuante não pode... Você não pode usar atenuante para diminuir a pena, abaixo do mínimo legal. Tem uma súmula que fala isso, acho que é 231, agora eu não lembro de cabeça, mas tem lá no código. Aí o que eu fazia? Eu marcava essa súmula para lembrar que na minha peça eu tinha que pedir para ficar abaixo, entendeu? Porque eu tenho que criticar a súmula. Eu tenho que falar... Não, existe a súmula do STJ, no entanto, atenuam a pena todas essas circunstâncias. Então, a pena pode sim ficar abaixo do mínimo. Então, assim, você tem que saber criticar a orientação da jurisprudência. E aí eu acho que isso responde uma pergunta que foi feita lá em cima. Alguém queria saber se a gente estudava só a parte do quadradinho do dizer o direito, o resumo lá, ou se a gente estudava o informativo completo. Eu estudava o informativo completo porque me ajudava a estudar os fundamentos da decisão. E esses fundamentos ajudam na construção da peça e da resposta na segunda fase, porque também fornece tanto essas posições minoritárias, que muitas vezes são as teses defensoriais, né?
E também o fundamento que você... É importante dizer que na fase discursiva, não basta você dizer lá, você colocar na peça a existência do informativo, do julgado, quer dizer. Você tem que dizer, você tem que fundamentar, porque o fundamento também pontua. E aí a gente só sabe desses fundamentos se a gente estuda o informativo completo. Não basta só o resumo lá. Não basta só o resumo, é. E, gente, alguém está perguntando aqui se são todos informativos de todos os anos. Não, gente, não dá para fazer isso todos os anos. Na verdade, assim, ao longo do seu período de concurso, você deve estudar informativos, você deve estar sempre atualizado. Então, por exemplo, eu comecei a estudar informativo em 2014, eu acho. Final de 2013, início de 2014. Porque, como eu falei para vocês, quando eu me formei, eu não fazia cursinho e eu fui por conta própria. E nessa época nem tinha dizer o direito, entendeu? Então, assim, foi um aprendizado, assim, foi um aprendizado bem gradual, lento mesmo. Então, naquela época, quando eu comecei a estudar informativo em 2013, o que eu fazia? Eu pegava o site do Dizer o Direito, lia os informativos e fazia um resumo. Eu fazia um resumo no computador mesmo. Eu copiava e colava o que eu achava mais importante e ia fazendo resumo. Aí, se você começa a estudar agora, por exemplo, o que você vai fazer? Você não vai pegar os 2013 e vai começar a ler, até porque muita coisa já mudou. Não tem nem como fazer isso, porque as coisas mudam muito rápido. As decisões mudam muito rápido, né? Eles cada hora decidem uma coisa. Então, assim, o que é mais importante são os 2 últimos anos, eu acho. Os 2 últimos anos de informativo. Os 2 últimos anos de informativo são os mais importantes. Então, se você vai começar a estudar agora, ou então quer reler os informativos, não precisa ficar relendo informativo de muito antigo, até porque provavelmente já mudou, entendeu? Eu fiz como Mari. Eu comecei a estudar informativo em 2016 e aí peguei os informativos de 2 anos anteriores. E aí, quando eu me atualizei, me atualizei, né? Fiquei em dia com os informativos, eu comecei a só acompanhar o site do Dizer o Direito. E aí também foi perguntado qual a forma de incluir informativo no estudo. Eu estudava, principalmente quando eu estava atrasada, né, que eu comecei a ler esses 2 anos anteriores, eu estudava informativo de segunda a sexta. Mas eu incluía, só estudava 20 páginas, se eu não me engano. Eu incluía à noite, geralmente era no turno da noite, eu lia 20 páginas de informativos, até me atualizar. E aí, quando eu me atualizei, que eu fiquei atualizado pelo Dizer o Direito, né? Aí eu fui estudando de acordo com o lançamento. Então, se lançava o informativo hoje no site Dizer o Direito, durante a semana eu dava um jeito de ler esse informativo, mas geralmente eu dividia por páginas, 20 páginas por dia. Tem gente que prefere estudar no domingo, estuda aos domingos informativo. Enfim, cada um tem eu sua... Eu tirava um dia para ler informativo. Eu não lembro se era necessariamente domingo, não. Eu falei assim, porque tem muita gente que tira domingo, mas eu não tirava domingo para ver, não. Eu tirava um dia, às vezes eu pensava assim, eu vou tirar hoje para ler informativo. Eu tirava. Gente, vai acabar nossa live. Nossa, a gente fala muito, Marília. Fala muito. Não deu nem para falar da oral aí. Fica para outra live. Ai, pois é, a melhor fase. Mari detona nas orais aí, só notão. Não, gente, mas isso é porque já foram 4, né? Então, estão perguntando se a gente vai fazer a DPE aqui. Eu pretendo não fazer mais provas, gente, porque, na verdade, eu vou fazer só a Conobria do Rio, porque a Defensoria do Rio é o meu xodó, né? E eu trabalhei na Defensoria do Rio vários anos, trabalhei com o Franklin Roger e com a Elisa Cruz, são defensores muito maravilhosos aqui no Rio, e eu amo a Defensoria do Rio. Então, eu acho que eu só vou fazer agora para o Rio, eu vou meio que parar, mas ainda não sei também não, porque eu gosto de fazer prova da Defensoria. E aí é isso. Eu também não sei, não me resolvi ainda se eu vou fazer essa Defensoria de Sergipe, mas assim, provavelmente farei, porque é muito perto aqui do meu estado, eu sou do Pernambuco. Dei uma parada nos estudos depois da prova de Minas, da prova oral de Minas, porque a gente veio numa rotina de estudo muito, muito pesada, muito puxada, 2 orais, 2 discursivas, uma atrás da outra, assim. Então eu dei uma parada e aí com essa pandemia eu não tive ânimo de voltar aos estudos ainda, mas pretendo retomar.
Vamos se Ah, despedir, sim, é porque... Maria. Então, vamos lá. Então é Beijo, isso aí, gente. pessoal. Foi massa. Tchau. Tchau.